Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da série Corpo e Presença. Estamos construindo um corpo que aprende a descansar. A nossa proposta está ancorada nos seguintes pilares: articulação, respiração, regulação do sistema nervoso e circulação. Também nos apoiamos, temos o foco nas três grandes cinturas: cintura escapular, cintura pélvica e cintura plantar, com o objetivo de construir um estado de presença, liberdade no corpo e na mente e um espaço interno onde o corpo aprende a descansar. Aqui teremos um pouco mais de informação visual e a participação do Luca, meu filho, que pratica desde 2013. Mas lembre-se, ouvir continua sendo o mais importante. E para essa aula, além do chão e parede livres, você vai precisar dos seguintes materiais: um tapetinho. Se você não tiver, você pode usar uma coberta para forrar o chão. Você vai precisar de um bolster e, se não tiver, você pode enrolar uma cobertinha assim. Um pezinho de areia. Caso você não tenha, pode substituir por almofadas ou um pacote de 1 quilo de algum alimento não perecível que você tem em casa. Antes de começarmos, preciso trazer alguns cuidados importantes. Esteja atento aos limites do seu corpo e ao que ele pode expressar nesse momento. Nada aqui deve ser forçado ou feito com dor. Se sentir desconforto, pare, ajuste a posição ou simplesmente descanse. O corpo precisa se sentir seguro para relaxar. A prática do yoga não é sobre desempenho, é sobre consciência. Mantenha a atenção sempre presente, ouvindo a condução com calma, desenvolvendo presença. Cada posição deve ser feita com atenção, cuidado e gentileza. Se possível, e se for confortável para você, traga uma intenção para essa prática. Algo simples, como: quero relaxar, quero me reconectar, aliviar as tensões. Prepare seu espaço externo e interno. Abra seu coração e seus ouvidos para escutar o seu corpo. E agora eu te convido para estar no tapete. Lembre-se, cuidar de si começa aqui. Muito bem. Então, eu já te convido a preparar o cantinho, o teu material. Deixe o seu tapete limpo, sem nada nesse primeiro momento. E deita de barriga para cima com os joelhos dobrados e os pés no chão. Então vamos lá. Coluna no chão, joelhos dobrados, pés no chão. Afasta teu braço um pouquinho do seu corpo, deixando ele num ângulo de 45 graus em relação ao seu corpo. Palma da mão virada para cima. Fecha os olhos por um instante. E comece a sentir o contato do seu corpo com o chão. Nessa posição, faça um ajuste na sua pelve para aproximar a lombar um pouquinho mais do chão. Não precisa de contração de abdômen. Só sustenta a posição da pelve. Isso. E respire lá na barriga, como se o ar pudesse chegar na parte baixa do seu abdômen.
ajudando a relaxar toda a tensão dessa região do abdômen e da linha da lombar. Inspire profundamente, expire lentamente, no seu ritmo, no seu tempo. Essa aula, como nós temos duas gravidíssimas na escola, essa aula já foi pensada para elas, eu já dei essa aula toda adaptada, porque nós temos barriga para baixo. Então, uma está no seu 8º mês, outra no 4º mês. Essa aula, né, não seria possível para elas agora nesse período, mas essa aula já foi toda adaptada para elas. Muito bem. Então agora deixe a sua respiração voltar para o natural. Com a mente mais presente, vai passeando com a sua atenção por todo o corpo. Agora então, de olhos fechados, os olhos da mente, a sua atenção vai escaneando todo o seu corpo, entrando em contato com cada sensação. Primeiro perceba o contato. Agora, percebendo o que é mais sutil, além do contato, o que mais você percebe? E além do físico, como você está se sentindo nesse momento? Consegue perceber? Dá um nome para o que você está sentindo? Reconhecer o corpo onde essa emoção está alojada. Independente do que você perceba aí, abrace, acolha, respira e comece então a deitar de barriga para baixo. No espaço que você reservou, onde vai poder abrir o seu braço. O braço está aberto em cruz, na linha do seu ombro. A bochecha direita está no chão, então você está olhando para a tua mão esquerda. Deixa a tua mão alinhada com o teu ombro, dedo médio na mesma linha e abre a mão, bem firme. Cola a mão no chão. Estica teu braço como se fosse colocar tua mão lá longe, destacando o ombro, o braço do teu ombro. E aí, palma da mão virada para baixo. Pressiona o dedão e o indicador contra o chão. E aqui, pressionando o polegar e o indicador, espalme a mão. E mantém. A mão direita faz um pouquinho mais de força do que a mão esquerda. As pernas girando para dentro, ajudando os pés a apontarem para dentro. Sente o peito do pé tocando o chão, sente a lateral do pé que não toca o chão.
uma rotação começando a trabalhar para você. Feche os olhos e sinta o contato do seu corpo com o chão. Contato do peito com o chão faz com que você perceba a sua respiração, como ela está. A respiração, ela é a porta de entrada para o teu sistema. Então agora, usando a respiração para ancorar sua atenção dentro de você, respire um pouquinho mais profundamente. Solte o ar lentamente, encontrando um ritmo, um conforto nessa respiração. A respiração é uma ponte que liga teu mundo interno com o mundo externo. Então, com ela um pouco mais profunda, mais lenta, mais marcada, te leva para esse lugar dentro de você. Respira fundo. Então, no contato do peito com o chão, a respiração vem para o alto das costas. Aproveita esse momento da abertura da aula para abrir esse espaço com essa respiração mais profunda. Enquanto isso, a rotação trabalhando para você, a posição trabalhando aí para você. A prática consegue te dar essa capacidade de se recuperar, de se restabelecer, de liberar espaço e de limpar tudo e qualquer coisa no seu corpo físico e até na sua mente. Lembrando que a índole da prática deve ser gentil, agora, se você sentiu que o pescoço está muito dolorido, a tua movimentação precisa ser ainda mais lenta. Inspira na posição, solta o ar devagar e comece a girar o rosto para o outro lado. Afastando o queixo do seu ombro. Meninas do cabelo comprido, do cabelo solto, primeiro acomoda o rosto, primeiro acomoda o pescoço e depois se estiver atrapalhando, você ajusta. Segundo lado. Agora, olhando para o teu braço direito, reforça, pressiona um pouco mais o polegar indicador da mão direita contra o chão. Você também desenterra. Excelente. E comece a sentir o caminho, sensação que a posição traz.
Então aqui estamos estimulando as articulações para que o cérebro seja cada vez mais capaz de reorganizar-se e criar novas conexões neurais. Então, o que você sente, está esticando, talvez até tenha um choquezinho, o cérebro vai ler e vai se reorganizar. Então aqui, quanto maior a sua intenção de fazer nada, apenas sentir e observar, faz com que os resultados sejam mais rápidos e maiores. Esteja aberto, aberta para receber o benefício que a posição e a permanência quer te entregar. As mãos, assim como os pés, são terminações do sistema nervoso. Então, assim como toda a extensão do seu corpo, a pele que recobre todo o seu corpo tem receptores, levando informação o tempo todo. Mas as mãos, os pés e o pescoço são poderosas chaves de acesso ao sistema nervoso. Então, um dia que está muito nervoso, muito ansioso, deita de barriga para baixo. E com a permanência e a entrega, você vai perceber a respiração se reorganizando, o seu ritmo interno se normalizando. Muito bem. Relaxe as mãos e mantenham a rotação. Dobrando os cotovelos, venham trazendo a palma das mãos para o lado do seu ombro. Palma no chão, dobra o cotovelo, aponta o cotovelo para o teto, do lado do ombro. Você está com o rosto virado para a direita, deixa a tua mão mais ou menos na linha, num ponto onde você enxerga a tua mão. Pode abrir os olhos, dá uma espiadinha na sua mão direita. Abre bem, palma da mão, estica os dedos e aponta o cotovelo para o teto. Perceba aí se o cotovelo está mais ou menos em linha com o seu punho. Isso, e veja o que acontece quando você começa a levar o cotovelo para frente, acordando toda a estrutura, isso, na direção dos dedos. Cotovelo na direção dos dedos. Isso, acordando toda a estrutura da sua mão. Faz na mão direita, na mão esquerda. Excelente. Devagarinho, começa a empurrar o chão para virar de barriga para cima. Permanência foi longa. Nesse primeiro momento, desmontando a primeira camada de rigidez. E aqui, de barriga para cima, com os joelhos dobrados, acomoda novamente a sua coluna, como a gente fez no início. Inclina a sua pelve, o pubis sobe, o umbigo desce. E abre novamente teu braço em cruz. Palma da mão para cima agora. Essa rotação externa do teu braço, levando as unhas para o chão. Abre a mão. Talvez o punho toque o chão. Agora vai percebendo, vai sentindo
o formato do seu braço e como a tua mão abre e chega com os dedos, com as unhas no chão. Isso. Ótimo. Então, aqui, tenta levar o polegar e o indicador fazendo uma pressão desses dedos contra o chão. Uma pressão um pouquinho maior do que os outros dedos. Isso. Agora aqui, toda a parte da frente do seu corpo sendo tracionada, o peito abrindo, espaço nas clavículas, garganta aberta. Se a coluna acalmou, se acomodou no chão, experimente soltar as pernas, esticadas, soltas no chão. Ótimo, com o nariz alto, garganta aberta, vira o seu rosto para a esquerda, sem descolar a cabeça do chão. Então agora aqui a pressão um pouco maior na tua mão direita, o dorso da mão, o polegar querendo tocar o chão, a rotação sendo induzida, estimulada. Tá? Estimular as articulações faz com que o cérebro seja capaz de reorganizar toda a estrutura. Quando você virou o pescoço, percebeu que está tudo ligado, né? Meio que amarrado, ou pela tensão, ou pela rigidez. Pela história de ombro que você tem aí. Então agora, deixa a posição respirar. Deixe o corpo afundar no chão, recebendo a força da gravidade em toda a estrutura. Um estímulo dentro do quadril acontecendo para você, na rotação externa das coxas. Muito bem. E na permanência, a reconexão neurológica acontecendo. Porque não é o corpo que muda o cérebro que muda o corpo. Então, aqui, percebendo como a mente divaga, traga ela de volta sempre que perceber que ela escapou aí de dentro da sala onde você está fazendo a tua prática. Devagarinho, comece uma rotação suave do pescoço para o outro lado. Lenta, contínua, para você perceber como o seu pescoço está hoje. Volta a relaxar os braços. E agora suavizou a mão. A pressão da mão direita. Pressiona o polegar e o indicador da mão esquerda contra o chão, estimulando essa rotação do seu braço.
Aproveitando essa posição para criar o espaço na caixa torácica. Leva a sua atenção lá para a barriga. Como se o ar pudesse chegar agora na sua barriga. Inspire, expandindo o abdômen, como se ele fosse um balão. Retenha o ar por uns instantes, com os pulmões cheios. Essa retenção que vai fazer com que toda essa musculatura relaxe um pouco, ampliando, deixando a sua respiração um pouco mais profunda, deixando você menos ansioso, menos ansiosa. Quando a respiração está curtinha, teu cérebro está agitado. Vamos lá, meu cara. Inspira, expande. Expande, estufa. Retém. Retém. Solta. Conta o ritmo agora. Expande. Retém. Tirar, retém, para depois soltar. Deixe a sua respiração voltar agora para o seu fluxo natural. Volta o nariz para o teto. Dobra um joelho de cada vez. E vira de lado. Uma pequena pausa para você perceber agora um novo ritmo. Dá uma espiadinha agora onde você deixou o teu saquinho de areia ou o teu livro. Você vai usar ele agora sobre o seu tapete. Vem então se preparando para posicionar o seu livro lá na ponta do tapete. Livro ou saquinho, na direção onde está a sua cabeça mesmo. Espalha, se é um saquinho de areia, espalha bem. Você vai deitar novamente de barriga para baixo. Com a bochecha direita apoiada sobre o saquinho ou o seu livro. Então, com as mãos na lateral do seu corpo, venha se alinhando sobre o seu tapete. Isso. De novo, solta as tuas pernas, vira as pontas dos pés para dentro, aprofunda a rotação dos seus tornozelos. Isso, melhorando essa rotação, deixando os calcanhares caírem para fora, sem trazer dor para os joelhos. E a dor para os joelhos, você apoia com os seus pés como uma almofada. Se tiver dor na unha, apoia. Precisa ter conforto, gente, senão o corpo não relaxa. E agora, confira se a linha do seu queixo, da mandíbula, está alinhada com o seu livro, com a borda do livro. Não deixa a borda pegar no seu pescoço. Isso. Olhando para esse lado, perceba se tem muita tensão na mandíbula, no contato com o livro, com o apoio. Separa as arcadas se vem essa pressão. Não deixe a mandíbula tensa. E traz os braços no prolongamento do seu corpo, com os cotovelos dobrados. E de novo, de barriga para baixo, o estímulo é para que o alto das costas comece a relaxar. Perceba se
como o teu braço toca o chão, se teu ombro desce na direção do chão. Perceba as diferenças, as simetrias. E relaxe as mãos mais uma vez, feche os seus olhos. E aqui, um convite para se observar e aquietar-se. Então, esteja o tempo todo passeando com a sua atenção por todo o corpo, entrando em contato com as sensações, principalmente quando vem um estímulo novo. Então, o nosso cérebro ele não gosta muito de novidade, né? É interessante, é um paradoxo, porque ele só se desenvolve com estímulos diferentes, quanto mais variados os estímulos, mais ele se desenvolve. Mas a mente quer deixar você dentro desse quadradinho, né? Dá uma preguiça de fazer algo novo ou desconhecido. Então, diante desse estímulo novo, relaxe, colocando a sua atenção em tudo que você sente para guardar no seu banco de dados aí as informações. Aprendendo a descansar na posição. Esse é o alinhamento que a prática propõe. O corpo, a mente e as emoções, todas em alinhamento, para que a reconexão neurológica aconteça. Então, prestando atenção no seu pescoço, nesse lugar novo, comece a rotação para o outro lado. Perceba se os ombros são arrastados juntos. Vai estimulando esse trabalho puro de pescoço. De novo, afasta o queixo do ombro. Segundo lado. Respira e relaxa. Sinta o massageamento que a respiração faz. Como o corpo respira, tendo o peito em contato com o chão. E vai aprofundando na entrega do corpo ao chão, soltando cada vez mais. O corpo na posição. Devagarinho, vem então trazendo as mãos para o seu apoio. Você vai empurrar ele na direção para fora do seu tapete. Mantendo a rotação para fora, para cima. E devolve a bochecha para o chão. Sente a diferença. E trazendo as mãos para o chão, do lado dos seus ombros mais uma vez. Devagar, comece a virar de barriga para cima mais uma vez. Intenso por conta das rotações. Então, esse trabalho de pescoço, ombros, diz respeito à saúde do teu cérebro. Então, melhorando a circulação de toda a estrutura. Criando espaço
para melhorar a circulação e o sangue oxigenado chegar em cada cantinho do seu corpo. Agora que a coluna se acomodou, experimenta esticar suas pernas. Dá uma pausa. Barriga para cima, pernas afastadas, deixando a ponta dos pés caindo para as laterais. Entrelacem as mãos embaixo da cabeça. Cabeça pesa, sente o pescoço neutro. Relaxa os braços. Se teus cotovelos não tocam o chão, tudo bem, desde que não toque na dor do seu ombro. Então, não é que ele não pode estar nessa posição. Ele tem um tempo. Um tempo de uma boa permanência, onde você se sente no ótimo. Se já tocou na dor, você pode encontrar, soltar o braço, soltar as mãos e trabalhar com o braço aberto em cruz. Gira o seu rosto para a direita. Aponta o queixo para o seu cotovelo. E agora só permita que com o corpo aberto, solto no chão, tudo entre em fluxo. Primeiro sinal de desconforto na lombar, dobra os joelhos. Permita que a posição respire naturalmente. Enquanto tudo se organiza e se integra na pausa, perceba o massageamento que você proporciona aos seus órgãos. O resgate das funções do seu corpo, das juntas. Construindo um corpo melhor de se estar cada dia. Devagarinho, gire o rosto para o outro lado. Os braços completamente relaxados, pesados no chão. Você que está com o ombro mais sensível, analise o momento de sair da posição. Aprendendo a fazer nada, aprendendo a descansar, aprendendo a receber. Permaneça na posição por mais uns instantes. E o nariz volta para o teto.
dobrando um joelho de cada vez, pise no chão, soltando as mãos, role de lado mais uma vez. Prepara para trazer para o seu tapete o seu bolster ou o seu cobertor enrolado. No mesmo lugar onde estava o saquinho de areia ou o seu livro. Embaixo da cabeça ou atrás? Embaixo da cabeça ou atrás? E você vai deitar mais uma vez de barriga para baixo. Então, com o seu bolster na ponta do seu tapete, bochecha direita sobre o seu apoio agora. Um estímulo mais alto, porém mais macio, diferente. Lá embaixo, vire a ponta dos pés para dentro. Espaço no seu pescoço pela frente. E aí, se tem margem para soltar os braços, traga os braços na lateral do seu tronco. Então, primeiro, vai sentindo como é possível soltar o corpo nessa posição. O espaço sendo aberto no seu pescoço, na sua coluna pela frente. Então, aqui, gente, não é só estrutura, não é só músculo. Tem a parte mais profunda da garganta, passagem do ar, passagem do alimento, passagem da saliva. Tem a pele, as glândulas localizadas aí na frente do seu corpo, do seu pescoço, do peito. É muito profundo. Então agora, com toda a atenção, cada sensação, respira para perceber se o corpo vai desmontando. Se é possível a total entrega do corpo. Se ficou forte demais, você já começa a rotação para o segundo lado, com bastante atenção e cuidado. E movimentando bem devagar. Quanto maior a sensação, mais lenta a movimentação. A permanência vai ser mais curta. Num outro momento você pode explorar um pouquinho mais. Devagar, comece a girar o rosto para o outro lado. E aqui. Percebe que mudou. Então, teus ombros não sobem no seu apoio, deixe espaço, porque agora, com esse apoio mais alto embaixo do queixo, uma alavanca maior acontecendo em toda a estrutura do alto das costas, abrindo o pescoço pela frente, dando espaço para o teu ombro descer. E tudo bem se você percebe que um braço está mais alto que o outro, a respiração ficou mais difícil. Só cria um pequeno espaço para você sentir e observar o que acontece ao permanecer por alguns segundos. Lembra, a posição ela tem uma função, ela não tem algo a ser conquistado. Na verdade, estamos resgatando a mobilidade da estrutura. Isso. E para saber se estamos no caminho certo, é o relaxamento que faz com que você se conecte com o teu sentido. Então não deixe o medo
a insegurança te paralisar. No medo e na insegurança não tem nada acontecendo. Perceba o momento de sair da posição. E trazendo as mãos para sua almofada, para o seu apoio, devagarinho, empurra ele para frente para que você consiga trazer a bochecha, a mesma bochecha para o chão. Pausa. Excelente. E virando de barriga para cima. Ou já se acomode de lado. E venha então se preparando para sentar. Muito bem. Posição sentada. O mais importante é a posição da pelve. A partir da pelve, bem encaixada, bem acomodada, bem apoiada, que a sua coluna vai ter condição de ascender, de crescer. Então, todos vocês vão sentar no seu apoio. Vamos fazer de lado. Teu apoio está aí, teu cobertor enrolado, teu livro ou saquinho de areia, ele vem em cima do seu apoio. Então, se é o saquinho ou se é o livro, é uma textura diferente, mais firme. Isso vai ajudar você a perceber a posição dos isquios, dos ossinhos de sentar. Isso. Quando você eleva o quadril, você cria essa condição da bacia. Pensa na tua pelve como se fosse bacia. A parte de baixo bem assentada. E nessa posição, a coluna começa a crescer. Tem condição de alongar, de crescer até o pescoço. Se fora da parede, você sente que ainda assim a coluna está caindo para trás, é por conta dessa amarração da virilha que a gente está querendo soltar. Então, a tua coluna está presa por um músculo que passa, que liga a tua perna a ela, que passa na virilha. Então, por isso essa altura. Se mesmo assim, com essa altura, você se sente caindo, coloque mais um apoio, eleva um pouco mais o seu quadril. E aí venham cruzando as pernas num Sukhasana. Passa o pé esquerdo por baixo do joelho direito, calcanhar bem esquerdo longe do seu apoio, cruza a direita na frente, acomodando, na verdade, a perna direita, a panturrilha com a canela. Coluna cresce, descansa as mãos sobre as coxas. Vocês vão poder depois olhar na foto. Descansa as mãos nas coxas. Que o joelho do Luca está bem, nessa altura que ele está, o joelho ficou bem alinhado com o quadril. Então, por isso, a coluna vai conseguir crescer, sem que os ombros subam, com a coluna mais ereta, mas com a postura mais altiva, construindo isso. Essa posição mais ereta, deixa o corpo respirar, sentindo o contato das mãos, vai perceber se a virilha está relaxada. Isso. Quando sentir que o alongamento chegou lá no pescoço, solta a cabeça, curvando o pescoço. Isso, acordando a estrutura do alto das costas. E respirando.
Aqui, o centro do peito afunda e a coluna curva mais um pouquinho. Isso. Nessa posição agora, a gente quer integrar todo o espaço construído no corpo com o trabalho até aqui, com as posições passivas até aqui. Isso. O umbigo também vem para trás e você sente o quadril bem apoiado. Então vai deixando o tronco descer, vai soltando as mãos na direção do chão, do lado do seu quadril, do lado da sua perna. Isso. Então o trabalho é deixar o quadril aqui. Isso. Excelente. Agora perceba. Chega num ponto que a coluna não curva mais. Deixa a posição trabalhar um pouquinho. E aí, a partir daqui, o teu quadril flexiona. Se tem margem, é lá na virilha que você sente agora que o teu tronco desce. E vai levando as mãos para o chão, cotovelos para o chão. Respiração. Tá percebendo? Tá escorregando. Agora, a respiração precisa fluir. Vai respirar diferente, porque a coluna está curvando. Diferente de respirar com o tronco inteiro no chão. Então, até um ponto, tudo bem, você sustentou os isquios no contato com o seu apoio. Agora só não caia, só não escorregue do seu rosto, do seu apoio. Inspire, soltando o ar. Comece a voltar o tronco. Sente o peso voltando para os isquios posteriores. Coluna relaxada. Estique as pernas. Trocando agora o cruzar de pernas. Passando pé direito, baixo do joelho esquerdo. Cruzando a esquerda na frente. Se ao cruzar as pernas sentiu que escorregou do seu apoio, reorganiza. Olha para o desenho das pernas. Isso, excelente. Não acontece mais nessa perna. Exato, a perna em cima. Sim. Esse aqui está mais alto, daqui já disse que nós temos também. Está na parte de quatro. Agora está mais alto. Vai entrar para cá. Ótimo. Por um instante feche os olhos para sentir agora os isquios bem assentados e como a coluna cresce. Perceba se para estender a coluna teu joelho sobe. Isso. Então, se aqui você percebe essa ligação da amarração da coluna com a perna, com a virilha, conversa com a virilha. Ou você precisa ir para a parede. Com a coluna encostando na parede, alivia um pouquinho a tensão, a rigidez da virilha. Isso. Excelente. Coluna cresceu, começa a soltar. Cabeça. Pescoço curva, afunda o externo. Respira. Deixa abrir espaço na coluna por trás.
Deixa a coluna curvar. Perceba até onde você tem espaço para a coluna curvar. Espaço entre uma vértebra e outra. Mais um pouquinho. Respirando. E agora, mantendo o quadril bem assentado, pare. Deixe se as mãos chegarem no chão, ok? Mas agora respira, criando espaço em toda a coluna por trás. Deixando o quadril bem assentado, diferente da posição anterior. E agora aqui, olhar voltado para dentro, descansando na posição. Na posição, o acesso ao cérebro vem do corpo. Usando o corpo, você torna todo o processo de meditação muito mais integrado. Então agora, sentindo o seu corpo na posição, perceba o espaço interno que está sendo construído com a respiração e perceba o espaço entre uma respiração e outra. E agora, se tem margem, deixa dobrar na virilha, deixa dobrar no quadril, deixa o tronco descer. Mas aqui, desapegado de querer chegar em algum lugar, encontrando apenas um lugar onde é possível estar, descansando, respirando, observando, permitindo que tudo se aquiete internamente. Excelente. Devagarinho comece a voltar. No seu tempo, no seu ritmo. Reconhecendo. Um novo tom. Esticando as pernas. Venho descendo do apoio com cuidado. Tira o livro ou tira o saquinho para a lateral. Você vai deitar de lado no chão. Deitar com a cabeça para cá. Então traga de novo o seu rosto, o seu cobertor enrolado. Escolha qual o melhor lado para deitar no chão hoje. Encontre conforto para os braços, para as pernas.
Fechando os olhos, o olhar se volta para dentro mais uma vez. Com uma respiração mais profunda, mais marcada, você volta para aquele lugar dentro de você. Reconhecendo o espaço interno. Nesse lugar, entregue seu corpo ao chão. E vem então refinando a sua escuta interna. Nada para fazer. A não ser manter a sua atenção aí dentro. O que você sente? Colocando todo o sistema em repouso. Permanecendo imóvel na posição por alguns instantes. Respirar com você. Excelente. Voltando a perceber os sons aí do seu ambiente. A sentir o seu corpo. Comece mexendo as mãos, os pés, tornozelos. Se o corpo pedir, espreguice, depois solte no chão mais uma vez, de barriga para cima ou na posição que ele pedir. Se você tem mais um tempinho, pode permanecer na posição por mais uns instantes. Eu vou encerrar com
boca, para a gente ir puxando para sentar. Se acomode com conforto. Escolha a melhor posição para suas pernas, para sua coluna. Esqueça qualquer ajuste, só precisa ter conforto agora. Juntando as palmas, sentindo o calor entre as mãos. Uma respiração mais profunda, se reconectando com o seu centro, com o seu eixo. Encerre a sua prática de hoje. Conectados assim, vem então abrindo o restante do seu dia, sua noite, dependendo do horário que você vai fazer essa aula. E permita que o silêncio cultive essa tua intenção. Namastê. Namastê.